nosso assento, por gentileza. Nesta noite estamos muito felizes, pois estamos na presença de Deus. E a presença de Deus, ela é notória nesta noite. Trago a saudação do pastor Paulo Freire, pastor Eduardo Guimarães, também o nosso pastor na sede. Eles sabem que eu estou aqui. Irmãos, é muito bom nós aprendemos que quando nós vamos para um outro lugar, que não seja o lugar onde nós estamos congregando, o nosso pastor, é bom que ele saiba onde nós estamos. Então, o nosso pastor, ele sabe aonde eu estou. Minha família não pôde estar nesta noite, mas em uma outra oportunidade, certamente eles estarão. Então, trago a bênção do pastor para toda esta igreja. Amém? Muito grato a Deus pela vida do nosso pastor José Pontes, aonde ele já elencou aqui. Nós somos colegas de trabalho, amigos ali. Então, ele me fez o convite e eu disse, por que não, né? Falar de Jesus é sempre bom e falar de Jesus é sempre bem-vindo. Nós somos mais do que privilegiados ao ouvir a palavra de Deus. E quando nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, Deus, ele tem nos dado graça. Amém? Meus irmãos, ao pastor também desta igreja, Deus abençoe, é um anjo da igreja que nós estamos aqui conhecendo neste local, que Deus abençoe também. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra, a qual Deus ele colocou no meu coração ao longo desta semana. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, o versículo é o de número 21 em diante. Nós iremos estar discorrendo, elencando versículo a versículo aqui, e nós estaremos trazendo uma palavra para os vossos corações. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Nos estudos diz que a Bíblia, quando ela está em uma biblioteca, em uma livraria, quando ela está no último livro de uma fileira, ela representa o alicerce dos livros. Quando ela está no meio, ela representa o coração dos livros. Quando ela está em cima de todos os livros, ela representa a coroa dos livros. E nesta noite, a coroa dos livros, o coração dos livros, o alicerce dos livros é a palavra de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós iremos falar, irmão, somente a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Aleluia! Vamos estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus, versículo de número 21, do capítulo de número 5 do livro do Evangelho de São Marcos. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhes implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Amém? Meus irmãos, nesse contexto bíblico, nós temos duas passagens aqui, que nós iremos falar das duas. Nós temos a passagem da filha de Jairo e também da mulher do fluxo de sangue. E nós queremos trazer um título ou um tema para essa mensagem, que nós iremos colocar nossas vontades versus a prioridade de Jesus. Todos nós temos vontades, todos nós temos desejos, todos nós temos um alinhamento conosco mesmo, com a nossa família, com a igreja. Só que nós, dentro desse contexto, nós iremos olhar a vontade, a nossa vontade, com relação à prioridade de Jesus. Nós sabemos que Jairo tinha uma única filha, e essa filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos também, ela havia sofrendo uma hemorragia. É muito engraçado, irmão, quando a gente olha para esse contexto. O número 12 representa as 12 tribos de Israel. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, não é algo inusitado, não. É algo que aconteceu realmente. Isso não é uma parábola, parábola não se dá nome.
E nesse caso aqui, não é uma palavra, é algo que realmente aconteceu. Veja, Jesus, ele já havia ensinado sobre a parábola da semente, parábola do grão de mostarda, Jesus acalma a tempestade, a cura de um endemoniado, Jesus anda pelo mar, por cima do mar. Jesus já tinha feito todos esses milagres. Quando ele encontra essa passagem, Jairo, ele estava próximo da casa de Mateus. Jesus estava próximo da casa de Mateus. Entre a casa de Jairo e a casa de Mateus era aproximadamente 3 quilômetros, segundo os estudiosos. Então Jairo vem ao encontro de Jesus. Aí ele fala: olha, Jesus, eu estou com a minha filhinha e ela está doente. A Bíblia não diz e não relata qual era a doença, mas fala que a doença era grave, ao ponto de chegar a morrer. Jairo, então ele chega próximo de Jesus e diz assim: Jesus, a minha filhinha, ela está doente. Vamos até a minha casa e põe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Ou seja, e continue a viver. Aleluia. Essa era a vontade de Jairo. A vontade de Jairo com relação à sua filha. Meus irmãos, quantas vontades nós temos? Quantas vontades eu tenho? Quantas vontades cada um de nós temos traçado para as nossas vidas? E ao longo dessa história, nós iremos ver que nem sempre a nossa vontade é a prioridade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos entender aqui que a prioridade de Deus é sempre máxima. A prioridade, a vontade de Deus é sempre maior. Ela precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Aleluia. Só que muitas vezes, meus irmãos, a nossa vontade é tanta, a ocasião é tão desesperadora, a angústia, o desespero por alguma causa é tão grande que a gente quer que Jesus, ele faça rapidamente aquilo se cumprir na nossa vida. Mas nem sempre, de novo, a nossa vontade está atrelada às prioridades de Jesus. Jesus entende o pedido de Jairo e sai ao encontro da tua filha. Ele vai até a casa de Jairo. Só que, irmãos, olha só. E a Bíblia diz que quando Jesus ele vai seguindo para a casa de Jairo, Jesus sempre anda com uma grande multidão. Nessa multidão tinha aproximadamente 40 mil pessoas. Imagina 40 mil pessoas, irmãos, seguindo Jesus e Lázaro para a tua casa. Só que ninguém sabia o que Jairo tinha falado para Jesus. Ninguém sabia. Somente algumas pessoas que estavam próximas de Jesus quando Jairo falou sobre a tua filha, sobre o seu pedido. Às vezes, meus irmãos, é necessário que ninguém saiba das nossas causas. Aleluia. Às vezes só nós e Jesus e mais ninguém. Aleluia. O que eu estou querendo dizer nesta noite, que Jesus pode a família não saber, pode o pastor não saber, pode os colegas não saber, mas Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. Jesus, ele conhece o mais profundo da nossa alma. Aleluia. Jesus, ele conhece o nosso desespero. Jesus olhava para o desespero de Jairo e se compadeceu também de íntima compaixão. A minha filha, ela está doente. Vamos até lá, para que ela seja curada e viva. Aleluia. Naquele momento, Jesus ele sai com aproximadamente 40 mil pessoas ao encontro da casa de Jairo. Só que, meus irmãos,
no meio do caminho, ele se depara com a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Aí quando Jesus, ele se depara, ou quando a mulher se depara com Jesus, no meio do caminho, ela não sabia que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ela encontrou Jesus indo para a casa de Jairo. Aleluia. E a Bíblia diz assim, que aquela mulher, toda mulher que tinha essa hemorragia, ela era imunda segundo a lei. Segundo a lei, a Bíblia diz assim que essas mulheres eram imundas, eram separadas da multidão, separadas da sua sinagoga, separadas de outras pessoas. Porque enquanto não passava o período da sua hemorragia, aquela mulher, ela não era bem-vinda entre os demais. E aquela mulher sofria há 12 anos. Então vamos imaginar assim, irmãos, numa conta básica, entre 12 e 13 anos, começa o primeiro período de menstruação das mulheres. Então, se ela já sofria 12 anos, ela tinha entre 24 e 25 anos. Meus irmãos, imagine 12 anos com uma hemorragia interrupta, sem parar. 12 anos deixada de lado, 12 anos longe da família, 12 anos fora da sinagoga. Jesus, aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha com a medicina, era uma mulher rica, ela tinha umas considerações, tinha algo muito parecido entre a mulher do fluxo de sangue e o Jairo. Jairo também era um homem muito rico, essa mulher também é uma mulher rica, e de repente no meio do caminho aquela mulher diz assim: eu ouvi falar que Jesus vai passar por aqui. Aleluia! Jesus está passando por aqui. Jesus está visitando alguém aqui. Jesus está visitando pessoas neste lugar aqui. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher falava no teu coração. Ela não podia estar entre outras pessoas, porque ela era uma pessoa reservada, uma pessoa que estava isolada. E ela dizia assim no seu coração: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada, eu receberei a minha cura, eu serei liberta deste mal. Aleluia! Nesta noite, irmãos, eu não quero dizer para você tocar na orla de Jesus, porque Jesus fisicamente ele não está aqui, mas pela fé você pode tocar na orla de Jesus e receber a tua bênção, receber aquilo que você deseja, receber aquilo, o milagre que você tanto espera. Nesta noite você pode tocar pela fé em Jesus e receber o milagre dele. Aleluia! Glória a Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher, ela colocou isso dentro do teu coração. E a Bíblia diz, vamos ler o versículo. Aleluia. O versículo de número 28, 25 diz assim: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se tão somente tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Aleluia. Meus irmãos, olha o tamanho da fé. No versículo 29 diz assim: imediatamente se cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu vim pregar para uma igreja que acredita, eu vim pregar para uma igreja que crê, eu vim pregar para uma igreja que tem uma fé genuína, eu vim pregar para uma igreja que tem uma fé em Jesus Cristo. Aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas, irmãos, que não se vê, e prova das que se esperam. Aleluia. A nossa fé, ela tem que sair de dentro para fora. Aleluia.
Nossa fé, ele é algo invisível. A nossa fé, ela distancia de Jesus, dependendo do tanto que eu acredito. Aleluia. Se eu acredito pouco, a minha fé fica longe. Se eu acredito muito em Jesus, a minha fé, a distância entre nós e Jesus é muito próxima. Aleluia. Só que, infelizmente, meus irmãos, temos em nosso meio pessoas que têm fé, mas acreditam às vezes. Ou o contrário, tem pessoas que acreditam, mas não têm fé suficiente. Fé e crer têm que andar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquela mulher recebeu a cura. Aleluia. Em algumas ocasiões, Jesus, ele toca nas pessoas e as pessoas recebem o milagre. Neste caso, a mulher tocou em Jesus e ela recebeu o milagre. Tem hora que Jesus, ele precisa, irmãos, ele precisa que nós tocamos nele. Aleluia. Agora imagina numa multidão de aproximadamente 40 mil pessoas. E Jesus, quando ela toca nele, ele fala assim para os seus discípulos que estavam próximos: alguém me tocou. Quem me tocou? Aleluia! Meus irmãos, naquela mesma hora começaram a achar até engraçado. Mas como, Jesus, alguém te tocou? A multidão te aperta, a multidão ela te embaraça, ela te encurrala. Como o Senhor vem dizer quem me tocou? Aleluia! O toque de Jesus, ele é diferente. Nós temos que tocar em Jesus diferente. Nós temos que tocar de maneira diferente. Aleluia! Quer receber o milagre, meus irmãos? Toca em Jesus diferente. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E olha só. No versículo de número 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Meus irmãos, Jesus, ele não tira o foco das nossas necessidades. Aquela mulher entrou na frente de uma situação que já estava provisionada por Jesus. Ele estava indo atender uma vontade, mas aí de repente aconteceu uma prioridade. Aleluia! Naquele momento a prioridade era aquela mulher. Aleluia! Glória a Deus! Porque a filha de Jairo estava doente. Ela não estava morta ainda. Vamos discorrer o texto. Aquela mulher há 12 anos passou a ser prioridade para Jesus. Aleluia. Nós somos prioridade para Jesus. Nós somos prioridade para Jesus. Jesus, ele tem-nos como prioridade. Ele tem desejo em nos abençoar nesta noite. Aleluia. Olha só. Aí Jesus, olhando, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu imagino que aquela mulher, ela se prostra nos pés de Jesus e começa a discorrer ao longo dos 12 anos que ela vinha sofrendo. Imagine, irmãos, 12 anos sofrendo. Nesta noite eu não sei quanto tempo você vem chorando. Eu não sei quanto tempo você vem orando. Eu não sei quanto tempo você vem clamando. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma causa. Eu não sei quanto tempo você está esperando o teu filho sair das drogas. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu marido vir para Cristo.
Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu filho voltar para Cristo. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma gestação que já foi até desenganada. Não é possível ter filho. Eu não sei quanto tempo. Mas Jesus, Ele conhece. Jesus, Ele sabe. Aleluia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Aleluia. Imagine Jairo. Jesus, Ele me descartou. Jesus, Ele deixou ele de lado. Jesus, Ele esqueceu de mim. Aleluia. Irmão, quantas vezes nós queremos que Jesus Ele faça assim para conosco? Parece que o tempo é nosso e não dele. Parece que o tempo é para já e não para depois. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos paciência. Nós não temos mais paciência. Nós queremos as coisas para ontem. Só que com Jesus não é assim. Com Jesus é no tempo dele. Nós só temos que aguardar o tempo de Jesus. Mas permanecendo firmes, constantes, perseverando, crendo, acreditando que no tempo dele as coisas irão acontecer ao nosso favor. Aleluia. Olha só. E aquela mulher, quando ela tocou na orla de Jesus, ela sentiu que na hora ela recebeu a cura. Irmãos, 12 anos. Depois de 12 anos, ela toca na orla de Jesus. Instantaneamente a hemorragia cessa. Aleluia. Jesus, nesta noite, Ele vai fazer algo instantâneo. Jesus vai fazer algo que há muito tempo não se vê. Aleluia. Nas nossas igrejas, meus irmãos, está faltando, sabe o que? Nas nossas igrejas, está faltando mais credibilidade das pessoas. As pessoas parecem que não acreditam mais no que o pregador diz. As pessoas não têm mais aquela fé que tinha. Está uma apostasia muito grande. Não tem mais como prioridade a casa do Senhor. Não tem mais como prioridade buscar ao Senhor constantemente. Só que quando precisa de Jesus, quer que Jesus seja rápido nas ações. E Jesus não trabalha dessa maneira. Se você tem reserva com Jesus, aleluia, Ele olha para você. Se você tem reserva com Jesus, Ele olha para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, e olha só. Esse toque, olha que legal. Esse toque não foi movido por uma superstição, mas por uma confiança genuína no poder de Jesus. Ela cria que não precisava de palavras ou de gesto grandioso, bastava somente um toque. E foi o que aconteceu no momento que ela tocou suas vestes, sentiu seu corpo ser curada. Olha só, hoje tem muitas pessoas próximas de Jesus, porém sem experimentar uma transformação genuína. A Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Tem pessoas que entregam o seu caminho para o Senhor, mas não confia. Irmão, nós estamos falando do Mestre. Nós estamos falando de algo que é soberano. De algo que nós acreditamos que se nós estamos aqui de pé, no dia de hoje, é porque Ele está aqui. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos mantido firmes. Aleluia! Glória a Deus. Então nós temos razões diferentes uma da outra para estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Olha só. Após a cura, Jesus perguntou, no versículo de número 30. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece a mulher, e olha só, meus irmãos, olha só. A mulher do fluxo de sangue,
ela foi com um propósito, de ser curada daquela tua hemorragia. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele nos surpreende. Ele olha para a mulher e fala assim: mulher, primeiro chama ela de filha, filha, a tua fé te curou, recebeu a cura. Vai em paz, recebeu paz. Aquela mulher vivia 12 anos sem paz, sem expectativa nenhuma. Filha, a tua fé te salvou ou curou. Então ela recebe cura, salvação e paz. Aleluia. A Bíblia diz assim: eu vos dou a paz e não vos dou como o mundo a dá. Eu vos dou a vida e vida com abundância. O que é isso? Vida com felicidade. Aleluia. Deus, ele torna a dar vida para aquela mulher. Aleluia. Imagina 12 anos, irmão, parecia um cadáver andando, sofrendo. Só que Jesus, ele dá vida para ela novamente. Jesus dá paz para ela, paz interior. Hoje nós vemos algumas enfermidades invisíveis. A ansiedade, alguns síndromes, alguns sintomas que estão atacando a nossa adolescência, os nossos adolescentes, jovens, a igreja do Senhor. Tem algumas coisas, irmãos, a ansiedade, ela é reflexo das coisas que vão acontecer. E a Bíblia diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Aleluia! Se você está ansioso nesta noite, o Todo-Poderoso está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Entregue a ele todas, não é algumas, toda a vossa ansiedade. Aleluia! E espera nele. A depressão é reflexo de coisas do passado. Tem tantas pessoas, irmãos, que vivem olhando para trás. Vive olhando para trás. Glória a Deus. Aquela mulher vivia olhando para trás. Aos 12, 13 anos de idade, vivia sofrendo com aquilo na cabeça, com aquilo dentro de si, gastando todo o seu dinheiro e nunca resolveu. Porque, irmão, nosso foco é Jesus. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Jairo já era diferente. Estava acreditando nas coisas futuras. Jesus vai curar minha filha. Jesus vai curar minha filha. Jesus vai curar minha filha. Aleluia. Então nós temos que pensar que Jesus, ele é o nosso Salvador. Nós temos que acreditar nisso. Aleluia. Meus irmãos, então aquela mulher recebe cura, salvação, e Jesus, ele dá paz para ela. Aleluia. Só que olha que bacana. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram no versículo 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, os seus empregados, e dirigentes da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Meus irmãos, você já imaginou a situação de Jairo? Se essa mulher não tivesse interrompido, Jesus já estava lá. Se essa mulher não tivesse interrompido, Jesus já estava lá. A minha filha não teria morrido. Meu Deus, meus irmãos, quando você vê o seu irmão sendo abençoado, dá glórias. Aleluia. A Bíblia diz assim, irmão, quando nós vemos alguns irmãos felizes, vamos cantar louvores com eles. Quando ver alguns irmãos entristecidos, vamos orar com eles. É com eles, não é para eles. Ore com eles. Eu imagino que Jairo, naquele mesmo momento, já estava triste. Quando seus empregados trazem a notícia: a sua filha já morreu. Pode voltar para trás. Não precisa ir mais. Para de incomodar o mestre. Aleluia. Jesus não cansa de ser incomodado, irmãos. Nós podemos incomodar ele quando nós quisermos, o tanto que nós queremos. Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é o nosso Salvador.
Jesus, ele é o nosso Senhor. Aleluia. E olha só, quando trazem essa notícia para Jairo, no versículo 36, diz assim: não fazendo caso de eles, disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, mas somente creia. Aleluia. Nessa noite, meus irmãos, nós temos que acreditar. Jesus está dizendo para mim e para ti, crer. Somente crer. A Bíblia diz assim que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Segundo a vontade de Deus. Ah, mas se Jesus não fizer, faltou credibilidade em mim? Faltou fé em mim? Não. É o tempo de Deus. Esse período é o tempo de Deus. Não significa que nós estamos crendo mais ou menos, ou a nossa fé está acabando ou não. É muito pelo contrário. Isso é a distância entre o tempo de Deus e a minha vontade, a prioridade de Deus e a nossa vontade. Aleluia. E a Bíblia diz assim, que Jesus, ele chega na casa de Jairo. Olha bem, no versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, Jesus viu um alvoroço de gente chorando e lamentando com alta voz. Meus irmãos, aqui é interessante que naquele tempo eles contratavam pranteadoras, ou seja, pessoas para chorar quando estava fazendo um culto fúnebre. Eles contratavam as pessoas para chorar em velório. Olha só. E quando Jesus chega e olha todo aquele alvoroço ali, para mostrar o quanto que aquela pessoa era importante, eles contratavam as pessoas para ir chorar no velório. Jesus chega com Jairo e a multidão também. Porém, quando diz aqui, Pedro, Tiago e João, foram essas pessoas que acompanharam Jesus até dentro da casa. Quando Jesus olha aquilo, ele fala assim, o que está acontecendo aqui? A menina, ela está dormindo. No Novo Testamento, quando diz dormindo, a palavra, na verdade, a morte traduzida para dormir no Novo Testamento. Então, quando Jesus chega, ele não usa a palavra morte, ele usa a palavra dormir. Quando ele ressuscitou Lázaro, o que ele diz? Ele está dormindo. Aleluia. Porque Jesus, ele caracteriza a morte do salvo em dormir, em um descanso temporário para receber as mansões celestiais depois. Aleluia, aleluia. Jesus, ele trata a ressurreição, é como acordar de um sono. Olha só, irmãos. Jesus, ele trata a ressurreição como acordar de um sono. Acorda, já está na hora de acordar, venha comigo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus chega na casa de Jairo e vê aquele alvoroço todo e fala assim, por que vocês estão chorando? A menina, ela está dormindo. E as pranteadoras, elas começaram a rir quando Jesus falou isso. Por quê? Porque elas são pessoas convidadas. Aleluia. Não são pessoas que estavam convivendo com a situação da filha de Jairo. São pessoas convidadas. Irmãos, nesta noite, eu venho dizer algo para vocês. Cuidados com as pessoas que não convivem em nosso meio. Aleluia. Só serve para nos criticar. Só serve para colocar obstáculos na nossa frente. Só que nós devemos somente crer em Jesus. Aleluia. Jesus, quando viu que elas riam, Jesus pede para que elas saiam da casa e entra o pai da menina, Jairo, a mãe dela, Pedro, Tiago e João, dentro da casa. Aí quando Jesus entra dentro da casa, olha só. Então entrou eles e disse, por que todo esse alvoroço, lamento
E a criança não está morta, mas porém dorme. E todos começaram a rir de Jesus, porém ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou-se dentro da casa, onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno que se levanta. Isso era uma palavra aramaica na época, irmão, que eles usavam na Palestina. Então Marcos usava bastante a linguagem da época, que era em aramaico. E quando Jesus, ele imediatamente fala isso para a menina, pegou na tua mão, levantou ela, imediatamente a menina, no versículo de número 42, imediatamente a menina tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, irmãos. Algo que acontece na nossa vida, o milagre que acontece na nossa vida, as pessoas precisam ficar atônicas, os incrédulos precisam sentir o poder de Jesus em nossa vida, as pessoas precisam enxergar em nós o poder de Cristo, aleluia. A Bíblia diz assim que o poder de Deus para quem não é salvo é loucura para eles, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e olhar o resplandecer do Senhor, o resplandecer de Cristo em nós. Como é bom, irmão, quando a gente está passando por algum lugar e as pessoas observam isso e perguntam para nós: você é evangélico? Você é pastor? Você faz parte de alguma comunidade, etc. Então é gostoso quando nós somos identificados dessa maneira. O ruim é quando é ao contrário. Mas você está fazendo isso aí? Você não é crente? Você não é pastor? Você não é evangélico? Está entendendo, irmãos? A diferença. A Bíblia diz, né, que há diferença entre o que serve e o que não serve. Aleluia. Ou é sim ou é não. Sim, sim e não, não. Eu sou, pronto. Olha, eu estou indo. Olha, eu estou congregando. A minha mãe me leva, o meu avô me leva. Não, irmão, isso não dá certo. Eu sou evangélico, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ou nós somos, ou nós não somos. Aleluia. E a Bíblia, irmãos, ela vem elencando ainda que aquela menina, ela se levanta, põe-se em pé, começa a andar na casa e todos davam glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Falta ainda 10 minutinhos, vamos nos colocar de pé. Eu quero, irmãos, nesta noite, impetrar uma bênção para a tua vida, impetrar uma bênção para a tua casa, para os seus negócios, para a tua família, no seu trabalho, na escola, aleluia. Jesus, nesta noite, Ele está visitando pessoas aqui. Alguém que está com a causa enrolada na justiça, Jesus, nessa noite, Ele vai desenrolar. Aleluia. Alguma enfermidade que não é desenganada, mas alguma enfermidade que não dá relevância de melhoria para a medicina, nesta noite, Jesus, Ele pode te curar. Aleluia. Jesus curou essa menina que tinha 12 anos. Essa mulher que já havia 12 anos sofrendo. Aleluia. Ressuscitou a filha de Jairo. O que é o nosso problema para Jesus? Não é nada, irmãos. Uma ressurreição é algo extraordinário. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, depois o filho da viúva de Naim, depois Lázaro. Meus irmãos, qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema diante de Jesus? Qual o tamanho, qual a distância entre você crer sua fé com o tempo de Deus? Aleluia. Nesta noite eu creio que Deus, Ele chegou no tempo dele na vida de muitos aqui. O tempo de Deus está chegando na tua vida nesta noite.
O tempo de Deus está chegando na minha vida nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, e quando a gente traz uma mensagem como essa, crendo no milagre de Jesus, eu creio na maravilhosa graça de Jesus. Meus irmãos, rapidamente aqui, 3 minutos. Em 2015, nós passamos uma provação, algo que é incomensurável aos olhos daqueles que não creem. A Bíblia diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Nada foge do controle dele. E tudo que nós façamos segundo a vontade dele, contribui para algo positivo. Aleluia. Eu sou pai de 3 filhos. O meu filho, que está comigo 23 anos, vai se casar o ano que vem. Tenho uma filha de 15 anos, uma esposa maravilhosa. Somos casados há 26 anos. E Deus, ele tem dado-nos algo maravilhoso, que são os nossos filhos. Só que em 2015, ele, por sua grandeza e vontade e bondade, preferiu recolher, ou na verdade nós tivemos que devolver aquilo que é herança, né? A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Receber uma herança é algo maravilhoso. Quando a mulher na sua gestação é a coisa mais linda do mundo, né, irmão? Esperando, aguardando, e quando nasce, festa para todo lado, os avós lindo. Mas na hora de devolver essa herança, irmãos, é algo que só Deus pode nos confortar. Meu filho foi acometido com uma doença gravíssima em 2015. 10 de julho de 2015, o Senhor aprove recolher ele. Tinha 15 anos de idade, 1,82 m. Adquiriu uma doença gravíssima, leucemia mieloide aguda, crônica. No dia 1º de julho, nós descobrimos 9 da manhã, 13 horas da tarde já estava entubado com 1% de vida. E pregando uma palavra como essa aqui, irmãos, hoje, a pergunta que eu não devo fazer: por que Deus não curou meu filho? Por que Deus não ressuscitou meu filho? Olha bem, são coisas distintas, irmãos. Existe a vontade de Deus nas nossas vidas. Então aprove Deus recolher ele. Irmãos, eu dou glória a Deus. Por quê? É nós que estamos aqui que temos que lutar, pelejar, confiar, acreditar, não desviar dos caminhos retos do Senhor, para que um dia nós encontraremos ele. Aleluia. Ele já está nas mansões aguardando o juízo, aguardando tudo, aguardando as bodas do Cordeiro para entrar nas mansões celestiais. Então, qual que é o seu problema para Deus hoje? Entregue para ele. Mas se ele não resolver de bate-pronto, saiba respeitar a vontade de Deus na vida. Saiba respeitar o tempo dele na tua vida. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus nas nossas vidas. Mas sempre confiante, sempre acreditando que Deus, ele sempre estará lutando a nosso favor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, pastor José Pontes. Obrigado, pastor, também, por esse dia tão maravilhoso, esse momento tão rico, tão nobre, que nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Se você sentir de vir à frente, se essa palavra tocou no teu coração, se foi uma palavra de cura, se foi uma palavra de libertação, se foi uma palavra que entrou dentro da tua alma, falando de ansiedade, de depressão, eu convido você para vir aqui à frente, que nós estaremos orando para você. E Deus certamente estará fazendo aquilo que é segundo a tua vontade e aquilo que é de melhor em favor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido eterno Deus, nós te louvamos,
Nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. O Senhor é eterno, tua grandeza fez presente nesta noite. Senhor, a tua palavra ela é maravilhosa. Tua palavra ela é linda. A tua palavra ela é a verdade. Ela foi pregada aqui de maneira, Senhor, segundo o teu coração, segundo a tua vontade nas nossas vidas. Senhor, essa palavra eu tenho certeza que ela não voltará vazia. Ela falou aos corações dos teus filhos, Senhor. Ela falou ao meu coração. Ela continuará falando sempre em nossas vidas, porque é a tua palavra. Querido Deus, continua abençoando essa amada igreja, todo o corpo de obreiro, toda a liderança, Senhor. Ó Deus, entregamos essa amada igreja, todas as famílias em tuas mãos. Senhor, visita os teus filhos, Senhor, nesta noite, se com eles para sempre. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.